Olá, galerinha do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física. Pega o material de vocês e vamos lá começar a nossa aula. Hoje nós iremos estudar a partir da página 72 até a 75, certo? Eu irei começar com a correção da atividade da aula passada, que foi a página 75, ok? Vamos começar? Correção da aula passada. Primeira questão, que no caso está na página 75. Vamos lá, vou acompanhar aqui no meu material, acompanhe no material de vocês também. Classifica as grandezas a seguir como escalares ou vetoriais. Vamos lá. O tempo, ele é uma grandeza escalar, certo? A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. A energia, gente, ela é uma grandeza escalar. Temperatura também escalar. A aceleração é uma grandeza vetorial. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. A força é uma grandeza vetorial. O volume é uma grandeza escalar. E por último, a potência é uma grandeza escalar também, ok? Isso a gente viu na aula passada, certo? Segunda questão. A ilustração a seguir mostra um operário realizando uma atividade A, de dois modos diferentes. Vamos observar aqui, ó. Atividade A realizada em dois modos diferentes, o módulo 1 e o módulo 2. Aí pergunta-se, em qual dos módulos ele precisa fazer menos força para executar o trabalho? E justifique sua resposta. Em qual dos modos ele precisa usar menos esforço? Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. No módulo 1, ele está fazendo esforço tanto de uma serra, é como se fosse um serrote, estivesse serrando alguma coisa, e ainda ele está empurrando o objeto assim para baixo. No módulo 2, ele se agachou, se apoiou e ficou serrando, certo? E aí, em qual dos módulos ele usou menos esforço para realizar essa atividade? Foi do módulo 2. Por quê? No módulo 1, ele gastou uma fração da força empurrando a caixa, certo? No 2, não. O esforço dele foi em encerrar. A mão ele só apoiou, certo? E aqui no 1, ele gastou uma força tanto na parte de serrar como na parte de empurrar. Então, ele está gastando uma força ao empurrar esse objeto, certo? Vamos justificar? Tia, como é que eu escrevo isso aí? Você vai escrever assim, no módulo A2. Justificando, pois no módulo A1, ele está desperdiçando uma fração da força. Como é que ele está gastando essa fração dessa força? Empurrando a caixa. No caso, ele está empurrando essa caixa para baixo, certo? Justificamos, certo? No módulo A2, pois no módulo A1, ele está desperdiçando uma fração da força, empurrando a caixa para baixo, certo? Fizemos A2 e justificamos ela. Vamos para a terceira. Terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Terceira questão diz assim: supondo que todos esses vetores representam forças, qual a direção, sentido e valor da força resultante aplicada sobre o objeto qualquer? O dado da questão. Cada lado do quadrado apresenta uma equivalência de 1 newton, certo? O que é esse newton? É a unidade de medida da força, certo? Vamos fazer.
Cada quadro desse é 1 newton. Só você contar. São 5. Você vai colocar assim, ó. Terceira questão, questão 3. 5 newton. Coloque o newton para saber que esse 5 é uma unidade de força, certo? 5 newton. Aí vamos justificar mais um pouquinho. 5 newton na diagonal, certo? Ó. Terceira questão já fizemos. Então, essa, gente, foi a atividade que eu tinha deixado na aula passada, certo? Façam a correção direitinho no material de vocês para a gente começar o conteúdo de hoje. Hoje, iremos falar sobre as 3 leis de Newton, ok? Vamos começar? Primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que é que diz a primeira lei de Newton? Vou ler o material de vocês, em seguida eu explico. Por mais de 2.000 anos, um conceito muito comum sobre movimento, que durou até os tempos de Galileu e Isaac Newton, era que todo objeto tem uma tendência natural de ficar parado ou de retornar a seu estado de repouso. Ou seja, se uma bola é chutada, com o tempo ela para de se movimentar, por causa da tendência natural. Se você empurrar, dar um chute na bola, em algum momento ela vai parar, certo? Isso é uma tendência natural. Mais adiante, hoje sabemos que os objetos têm tendência de permanecer fazendo o que estavam fazendo, se nenhuma força resultante agir sobre ele. O que isso quer dizer? A bola ela ia ficar parada. Mas chegou uma pessoa aplicando uma força sobre ela e ela entrou em movimento, certo? Senão, ela ia continuar parada, certo? O que é a primeira lei de Newton? O que é a lei da inércia? Qual a definição? Um corpo parado tende a permanecer parado, enquanto um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, com a mesma velocidade e mesma direção, se nenhuma força resultante for aplicada sobre ele, certo? Com os exemplos que eu já falei da bola. Vamos aqui a outro exemplo. Em outras palavras, isso significa que, sendo uma força resultante sobre ele igual a 0, sem nenhuma força for aplicada, no caso, um objeto parado vai permanecer dessa maneira, se a força for 0, não for aplicada nenhuma força. Enquanto um corpo em movimento permanecerá em movimento com a mesma velocidade que estava. Um exemplo, você está lá no ônibus, sentadinho, e o ônibus ele está em movimento, certo? De uma hora para outra, o motorista pisa no freio. O que acontece? Você é jogado lá para frente. Por que você é jogado? Porque você é empurrado lá para frente? Porque o seu corpo, ele quer permanecer parado, até que uma força foi aplicada e você foi jogado. Como você quer permanecer parado e uma força foi aplicada, você é jogado para frente. Certo? Por isso a importância do cinto de segurança. Se o cinto de segurança estiver aplicando uma força sobre você, você ia permanecer parado. Por quê? Porque o cinto aplicou uma força, aí você continuou parado, certo? Quando estamos parados dentro do carro e ele acelera, somos jogados para trás pela tendência que temos de ficar parados, como eu já tinha falado. Porém, somos postos em movimento por causa da força aplicada pelo carro em nós, como eu já tinha explicado. Já quando o carro está em movimento e freia, somos jogados para frente, pois a nossa tendência é continuar com a velocidade que já estávamos, certo? Como eu já tinha explicado. Vamos aqui para a próxima lei, segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? As forças podem alterar a velocidade dos corpos, produzindo uma aceleração. Para um corpo ser acelerado, é necessário que esteja agindo sobre ele uma força resultante. É disso que trata a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Quando há uma força resultante agindo sobre um corpo, necessariamente ele vai sofrer uma aceleração.
Quando há uma força resultante sendo aplicada, ele vai desenvolver uma aceleração, certo? Porém, essa aceleração depende da medida da inércia do objeto, ou, em outras palavras, da sua massa. Como eu já tinha falado para vocês em sala, massa é diferente de peso. Quando a gente vamos lá subir na balança, a gente não vamos medir o nosso peso, nós vamos atrás da nossa massa, certo? Como eu já tinha comentado em vocês em sala, acho que vocês vão lembrar. Olha aqui esse exemplo, ó. Em qual dessas duas imagens o rapaz vai precisar de mais esforço? Empurrar um carrinho do bebê ou empurrar um caminhão? Ah, tia, isso é muito fácil. Ele vai gastar mais esforço empurrando esse caminhão. Isso, gente, é o princípio fundamental da mecânica, que é a segunda lei de Newton. Ó, a intensidade da força que atua sobre o corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração que ele adquire. Essa lei, ela pode ser expressa pela equação. Ó. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Vamos supor que a massa desse objeto, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que a massa desse objeto, a massa desse caminhão, vamos supor, seja do carrinho, 5 quilos, 5 quilogramas. E a sua aceleração seja, vamos supor, a aceleração de 8 metros por segundo. E a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Qual será a força resultante? Como é que eu faço para encontrar a força resultante? A força resultante seria igual ao produto da massa e a aceleração. Qual é a massa? 5 quilogramas. Vezes a aceleração. Qual é a aceleração? 8. Certo? Como é que eu vou fazer para encontrar esse valor? Só eu multiplicar. A força resultante, será igual a 8 vezes 5, 40. É dado em que se é uma força? Em Newton. Newton é a unidade de medida da força, não esqueçam disso. A massa vem em quilograma. É a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Tia, se fosse ao contrário, se eu tivesse a massa e a força resultante e quisesse a aceleração, como é que eu iria fazer? Se eu tivesse a massa, vamos supor que eu quero saber a massa. Eu quero saber a massa. Não, eu quero saber a aceleração. Eu tenho a massa, que é 5 quilogramas, e eu tenho a força resultante, que é 40. Como eu vou encontrar a minha aceleração? Como eu vou encontrar a minha aceleração? Na mesma forma, certo? A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Eu tenho a força resultante e tenho a massa. Quero saber a aceleração. Força resultante, 40. Massa, 5. A aceleração não sei, eu quero encontrar. Como é que eu faço? 5 vezes A. Ah, tia, é 5A. Muito bem. Qual é o número que está multiplicando a letra? Tia, é o 5. Então, esse 5, ele vai passar dividindo. Ó, a aceleração será igual a 40 dividido por 5. Qual será a aceleração? 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, com essa fórmula, você conhece 2 valores, você consegue encontrar o terceiro, certo? Vamos para a próxima. Apagar aqui. Faça o exemplo, para quando surgir uma questão parecida, você saber utilizar, certo? Essa é a segunda lei de Newton. Vamos para a terceira lei e última, para a gente encerrar nossa aula. Terceira lei. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e mesma direção, porém em sentido oposto e aplicada em corpos diferentes. Um exemplo, eu tenho a bola e eu tenho a pessoa.
São dois corpos diferentes. Quando você aplica uma força na bola e ela entra em movimento, a força que você aplicou na bola também volta para você. Por isso que às vezes o pé fica um pouco dolorido e você sente alguma reação. Porque a mesma força que você aplicou é voltada para você. Isso é a terceira lei de Newton, certo? Faça uma leiturazinha nessa página, que ela está, terceira lei de Newton, ela está na página 75. Certo? Faça uma leitura direitinho, qualquer dúvida, tenta entrar em contato comigo, pausa o vídeo, assiste quantas vezes for necessário para vocês entenderem o conteúdo direitinho, certo? Essa foi a aula de hoje, fique com Deus e um beijo e um grande abraço.